Olá, amigos! Meu nome é Mônica e falo aqui novamente em nome da Casa Espírita JJ Rodrigues. Através deste canal, procuramos refletir um pouquinho sobre as situações que envolvem o nosso cotidiano, a nossa existência aqui enquanto espíritos momentaneamente encarnados, buscando a nossa evolução moral e espiritual. Antes de iniciarmos a nossa reflexão de hoje, eu gostaria de perguntar a você se já se inscreveu em nosso canal, se curtir esse nosso vídeo de hoje, que possa nos presentear com o seu like, com a sua curtida e compartilhar com aqueles a quem tem afeição, a quem gostaria também de levar um pouquinho de conhecimento e de reflexão. Sejam todos muito bem-vindos. Desejo que as reflexões que faremos hoje, através deste vídeo, e dos ensinamentos de Jesus trazidos até nós, à luz da doutrina espírita, encontre a todos vocês na companhia do nosso Mestre Divino. Assim, o nosso assunto de hoje será família e os laços que as unem. Quais são esses laços que nos unem aos outros seres com quem compartilhamos a vivência aqui numa mesma família? Para falarmos sobre esses laços tão importantes para nós, é necessário compreendermos e aceitarmos antes a nossa condição de espíritos encarnados em busca de evolução moral e espiritual. Imaginemos nossa condição atual como a única oportunidade de existência. Como explicar nossa afinidade maior com alguns familiares e menor com outros? Não nos parece muito compreensível, não é mesmo? Se imaginarmos que somos aqui beneficiados com uma única existência. E sabendo e acreditando na justiça de Deus, ainda menos. Deus nos dá, sim, através dos laços familiares, através desta convivência com espíritos afins, ou outros não tão afins, muitas oportunidades de aprendizado e de evolução. Essas vindas ao mundo físico e retorno à espiritualidade, essas novas experiências que nos permitem errar e acertar conforme nosso empenho e nosso livre-arbítrio, vão nos despertando para experiências maiores e melhores de vida. E não teríamos condições de evoluir sem a convivência com o outro, que também precisa dessa mesma oportunidade. Cada um de nós em um patamar espiritual evolutivo diferente. Nos encontramos aqui na busca da nossa melhora. Por isso, a nossa família é tão importante para nós. As obras da doutrina espírita nos esclarecem com muita frequência sobre a importância da nossa família, sobre ela ser a nossa maior escola na vida enquanto aqui encarnados. É a nossa primeira escola em nossa caminhada, é o nosso lar, a nossa família. Também a nossa primeira oportunidade de redenção. É o que nos diz Joana de Ângeles no livro SOS Família. Joana de Ângeles, para quem não conhece, é a mentora do Divaldo Franco, o nosso querido Divaldo, que também nos trouxe, tem aí uma vida inteira à disposição da espiritualidade para auxiliar através dos ensinamentos aqueles que necessitam. Então ela dizia o seguinte no livro SOS Família: a família é a escola de aprendizagem e de redenção futura. É nela que encontramos os nossos maiores desafios. E eu acho que todos vão concordar comigo nessa reflexão, vão concordar com essa reflexão, que encontramos muitos desafios, não é? Nesta convivência familiar. É importante dizer também que a constituição de uma família não é um resultado de um acaso biológico,
ela precede, ela vem antes da estrutura física e social que aqui vivemos. Os pais, eles não são seres quaisquer, possuem um compromisso espiritual e moral com aqueles que serão seus filhos e assim também os seus filhos para com os seus pais. Na espiritualidade, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados por essa afeição mútua, pela simpatia e pela semelhança das intenções, dos propósitos. Os laços de família, eles não sofrem nenhuma destruição com a reencarnação de um dos seus membros. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados até pela distância e pela saudade. Felizes por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros, se separam apenas momentaneamente, se reunindo novamente como amigos que voltam de uma viagem. Então é assim a nossa vinda ao mundo material e retorno ao mundo espiritual. Muitas vezes, até uns seguem os outros na encarnação, vindo aqui reunir-se numa mesma família ou no mesmo círculo de convivência, a fim de trabalharem juntos pelo seu mútuo adiantamento. Se uns reencarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Pensamento é força fluídica. Nós manipulamos uma energia quando pensamos naqueles a quem amamos. E esse pensamento chega até eles, se eles lá estiverem na espiritualidade e nós aqui encarnados. Os que se conservam livres ainda da encarnação e permanecem lá no plano espiritual, velam por aqueles que se acham aqui encarnados. Os mais adiantados se esforçam por fazer que os retardatários progridam também. Eles contribuem com os outros espíritos, auxiliando com energias também do pensamento, mesmo que lá estejam no plano espiritual. Para que assim, após cada existência, todos tenham avançado um passo no aperfeiçoamento e evoluindo cada vez mais nessa ajuda mútua, se livrando de maus sentimentos, como o egoísmo e o orgulho, a afeição cresce, podendo estar juntos em inúmeras existências, cada vez menos presos à matéria. Esta é a verdadeira afeição real, a de alma para alma, única que sobrevive à destruição do corpo físico. Assim, os seres que nesse mundo se unem apenas pelos sentidos não têm nenhum motivo para se procurarem no mundo dos espíritos. Só são duráveis as ligações através da afeição. A união e a afeição que existem entre pessoas parentes são um índice da simpatia anterior que as aproximou. Pode acontecer de os espíritos não terem nenhuma ligação espiritual anterior e estarem no mesmo círculo familiar? Sim, pode acontecer. É que no momento que esses espíritos estavam lá planejando essa volta ao mundo material, eles precisavam, de um veículo carnal. É necessário que haja um pai e uma mãe, não é? Para que a gente chegue aqui. Então, esses espíritos fecham esse compromisso para que todos tenham a oportunidade de vir e procurar sua evolução também. Esses casos são mais incomuns, sim, mas podem acontecer. Essa situação também de espíritos que não são tão próximos virem juntos traz um aprendizado enorme, a convivência, o respeito, a aceitação das falhas mútuas, mesmo sem um vínculo espiritual anterior. As encarnações de espíritos, se podemos dizer assim, antipáticos ou estranhos, têm também o duplo objetivo de servir de prova para os envolvidos, como um meio de progresso. Santo Agostinho disse
que formam famílias, os espíritos que a semelhança dos gostos, a necessidade do progresso moral e a afeição induzem a eles essa união. Sendo assim, há duas espécies de famílias: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelo laço corporal. Duráveis, as famílias formadas pelos laços espirituais se fortalecem e perpetuam no mundo dos espíritos. Já a família formada pelo laço material somente, ela se desfaz também, se extingue aqui na própria existência material. Bom, diante disso, é importante também falarmos, assim como Jesus disse, nos esclareceu tantas vezes, quando aqui esteve, quando se reunia com multidões, e em uma passagem dessas, ele foi questionado por um dos seus seguidores: onde estariam os seus pais e os seus irmãos? E Jesus, diante de toda aquela multidão, esclareceu que os meus seguidores aqui, os meus discípulos, aqueles a quem caminham comigo nesta evolução, são os meus irmãos e podem ser também os meus pais, porque somos todos filhos de um único Pai, somos espíritos em busca de um único propósito. Somos e formamos uma grande família, além daquela que nos ligam única e exclusivamente pela afeição. Então, o que temos aqui, amigos, é uma oportunidade bendita de progredirmos, de evoluirmos, de buscarmos, sim, mundos mais evoluídos também, através da convivência, não só dentro do nosso núcleo familiar, mas com todos aqueles que passam pela nossa vida, porque todos são importantes, todos nos trazem oportunidade de lidarmos com situações que às vezes não temos tanta habilidade, não é mesmo? Então, que tenhamos isso claro para nós, de que a família é tão importante para nós, todos aqueles com quem convivemos, especialmente aqueles com quem temos as nossas diferenças, pois nos faz sair da zona de conforto e praticarmos o amor, a compaixão e a paciência. E que nos lembremos também que somos todos filhos de um único Pai, que nos dá a oportunidade da vida e, consequentemente, da evolução através desta convivência. Então, era essa a nossa mensagem de hoje. Espero que tenha feito algum sentido para você e que possamos nos encontrar brevemente numa nova reflexão. Muito obrigada.